Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Hoje nós queremos ter um coração que perdoe. Iniciemos. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 seguintes. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, somos gente, somos humanos, temos sentimentos, temos emoções, temos um coração. Coração este que sente, que está vivo. Um coração este que se alegra, que se regozija, que se rejubila, também que se entristece, que é ferido. Nós temos um coração, e esse coração nosso é semelhante ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz morada no meu coração e no seu coração. O nosso coração foi feito para o infinito, o nosso coração foi feito para o eterno, o nosso coração foi feito para a felicidade, para a paz, para o amor, para a saúde, para o bem. Qualquer coisa que seja diferente disso que eu acabei de dizer, fere o nosso coração. Fere através dos nossos sentidos, fere através do ouvir, do ver, do falar, do sentir, do pensar, do agir, da omissão. Nós nos ferimos, o ferimento vem de fora, mas nós também temos o poder de nos machucar. Quantos de nós que temos as emoções abertas? Quantos de nós que queremos que as pessoas pensem como a gente? Quantos de nós que queremos mudar o comportamento, a atitude, o pensamento do outro? Quantos de nós que somos melindrosos ou sensíveis ou nos sentimos injustiçados pelo fato de não sermos capazes de promover a injustiça? Então alguém nos injustiça, a gente fica magoado. Quantas vezes que a gente espera a atitude, o comportamento, uma palavra de uma pessoa, ela então não faz nada disso e a gente fica magoado com ela, mas ela nem está sabendo o que a gente esperava dela. Então nós nos magoamos quando criamos expectativas do outro. Não importa se é seu pai, sua mãe, sogro, sogra, filho, esposo, esposa, genro, nora, irmão, primo, tio, tia, não importa. Criou expectativa, corre-se um grande risco de você ter o seu coração machucado, o seu coração ferido. E aí só cura pelo perdão. Perdoar quem? A pessoa? Mas ela não te fez nada. Perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo por quê? Por ter sido frágil, perdoar a si mesmo, por ter esperado do outro, sem que o outro ficasse sabendo, simplesmente pelo fato de você pensar diferente do outro. Esperou do outro uma atitude que você teria, mas o outro não teve, nem tem obrigação de ter, nem sabia que era para ter, nem tem o seu nível de maturidade. E aí você ficou machucado. Pior, você começa a tratar mal o outro, fica indiferente com o outro, fecha a cara para o outro, e o outro fala assim: o que está acontecendo? Eu não sei. Existem 4 dimensões
para o perdão. Guarde isso no seu coração. E todos nós precisamos de usar essas 4. Primeira dimensão, reconhecer o meu erro, o meu pecado, a minha ferida e pedir perdão a Deus. A segunda dimensão, eu reconheci que eu errei com o irmão e peço perdão para o irmão. Terceira dimensão, eu reconheci que eu errei e vou me perdoar. Quarta dimensão, o meu irmão me magoou, então eu vou perdoá-lo, independente dele saber ou não. Eu vou perdoá-lo, eu vou tomar a atitude de perdoar. Guarde isso, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que dá o primeiro passo em favor da reconciliação. Trazemos a guerra para o nosso coração, porque aqui com Jesus nós mandamos. Eu não posso guerrear no coração do outro, o coração é do outro. Então eu trago o problema para o meu coração, bem pertinho de mim, e aqui eu resolvo ele. Então nós precisamos de exercitar o perdão. E talvez você esteja pensando assim, graças a Deus eu não tenho mágoa com ninguém, eu tenho um coração muito bom, eu tenho um coração que perdoa. Isso não tem nada a ver com coração bom. Isso tem a ver com coração ferido. E toma cuidado, porque às vezes a gente fala assim, está perdoado, mas lá no fundo do coração tem uma indiferença. Você já vai mudar o seu comportamento, já olha um pouco diferente para aquela pessoa, você já fica um pouco com receio, você perde a liberdade de agir com aquela pessoa e o nome disso é mágoa. Pequenininha, mas é mágoa. E se você não cuidar dela, ela vai crescer. Como uma plantação de mandioca. Quem é de roça ou quem já estudou sobre isso consegue entender. A mandioca é uma raiz. Plantar mandioca é o trem mais fácil do mundo. Cava o buraco, corta um pedaço da mandioca, põe lá, aí é água e sol. E a mandioca cresce. Mas a mandioca é peculiar. Ela não cresce somente para cima e nem as raízes somente para baixo. Como ela é uma raiz, de uma raiz nasce outra, nasce outra, nasce outra. Então a mandioca, ela cresce para baixo e para os lados. Se você enterrou mandioca em 100 metros quadrados, 2 anos depois, para você desterrar aquele terreno da mandioca, você vai perceber que ela alastrou para muito mais metros quadrados por debaixo da terra. Assim acontece com a mágoa, com a ofensa, com o ressentimento, que nós cultivamos no nosso coração, que nós não resolvemos. De uma mágoa nasce outra, e nasce outra, e nasce outra ferida, e a gente vai ressentindo, e a gente vai tocando naquele assunto o tempo todo, a gente se magoa, acha que está bem e de repente fica mal de novo. Por quê? Porque não perdoou, não curou, não desterrou a mandioca por inteiro. Por isso que a Sagrada Escritura fala, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Está lá em Efésios. O que significa isso? Significa não perca tempo. Se alguém te magoou, trate logo de fazer um exercício de espiritualidade, trate logo de pedir Deus a graça de perdoar essa pessoa. Por quê? Porque de um ressentimento, de uma mágoa, nasce outros. E nós precisamos aprender a perdoar nós mesmos pelas nossas más escolhas, porque somos fracos, somos frágeis, porque às vezes não damos conta de resolver coisas pequenas. Temos que nos perdoar. Nós não somos perfeitos, ainda não somos santos, ainda não somos super cristãos e super homens. Não somos, somos gente, ser humano. E temos dificuldades, fraquezas, também temos virtudes e qualidades. Temos que sim perdoar as pessoas que nos magoaram, porque nós também somos capazes de ferir as pessoas. Mesmo que a gente não queira ferir, nós ferimos. A gente fere um filho que ama com uma atitude grosseira, estúpida, num ímpeto de corrigir, às vezes corrige na frente de outras pessoas, às vezes é severo demais na hora de falar. E existe aí um ditado no meio de algumas pessoas, principalmente os antigos, que diz assim, pai não erra, mãe não erra. Olha, vocês me perdoem, mas erra. Pai erra, mãe erra, porque pai e mãe não é Deus. E pai e mãe erram. E te falo mais, se o pai e a mãe não tiver humildade de chegar para o filho e falar, eu errei, não no que eu te ensinei, mas na forma com que eu te tratei, eu errei, me perdoa. Então, meu filho ou minha filha, eu vou manter o que eu falei porque é certo, mas eu quero te pedir perdão pela forma com que eu conduzi tudo isso, porque assim você está tendo humildade, autoridade e ensinando o seu filho o caminho do perdão, senão ele vai ser um soberbo e um orgulhoso, assim como você. Pai e mãe erra, filho erra, avô erra, todo ser humano erra, debaixo da terra tudo é vaidade, todo mundo erra. Ah, mas eu fiz por amor, mas errou.
Fez por amor, mas poderia ter sido feito de uma forma diferente. Faltou amor. Porque se tivesse sobrado amor, não teria sido da forma que foi. Então, eu estou só chamando a atenção e levando vocês a uma reflexão, porque todos nós temos um coração, temos mágoa no nosso coração e precisa lavar, e precisa curar, precisamos do Sagrado Coração de Jesus, do sangue do Senhor para lavar o nosso coração. No mês de julho, mês 7, semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos começar diariamente uma reflexão sobre o sangue de Jesus. E vamos fazer oração de cura, oração de libertação, vamos clamar pelo sangue de Jesus em favor da vida de todos vocês e de todos nós. Eu e você precisamos de perdoar e o perdão é uma graça. Vamos orar. Vamos pedir a Deus o dom de perdoar. Quem perdoa não é fraco, fraco é quem retém a mágoa. Quem perdoa é forte, porque tem que ser muito santo, muito de Deus, para abrir mão até da razão, para poder tirar do coração um espinho, uma mágoa que vai causar um mal muito maior. Perdoe. O perdão é para os humildes, para os filhos do céu, para os filhos de Deus. O perdão é para aqueles que é filho de nosso Senhor. Perdoe. E quem perdoa não esquece o que foi feito, só não lembra com sentimento de dor, lembra com paz. Sempre você vai lembrar daquela situação que te causou mágoa. Mas qual é o termômetro para medir a temperatura se você perdoou ou não? É quando você lembrar da pessoa, da situação e sentir paz. Não tiver mais nenhum incômodo, o peito não apertar, o sentimento não apertar no seu coração, significa que você perdoou. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos ensinou a perdoar, quando na cruz, sendo injuriado, o Senhor disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E derramando sangue e água sobre a face da terra, sobre a humanidade, o Senhor perdoou todos nós. Eu invoco o seu nome e o seu sangue sobre minha vida, minha família e sobre os meus irmãos que estão acompanhando agora. Muitos de nós temos dificuldade de perdoar. Muitos de nós somos orgulhosos e muitos outros estão muito feridos e muito machucados. Senhor, convença-nos de que permanecer com o coração ferido e machucado é muito pior do que enfrentar a verdade, enfrentar o sentimento, enfrentar a lembrança e as memórias e tomar a decisão de perdoar. Dai-nos o dom do perdão e dai-nos a graça de decidir em perdoar, porque está ligado a um ato da nossa vontade. Dê para os meus irmãos que estão em casa a graça de reconhecer seus erros, suas misérias e humildemente se perdoarem. Dê aos meus irmãos a graça de pedir perdão ao Senhor pelos pecados cometidos. Dê para os meus irmãos a graça de perdoar as pessoas que passaram pela vida deles, homens, mulheres, e que fizeram mal, que fizeram eles chorarem, fizeram eles sofrerem e que mudou negativamente o rumo da vida dos meus irmãos. Dê para eles, dê para nós, Senhor, o dom do perdão, a graça de perdoar. Perdoar o pai, mesmo que já tenha morrido. Perdoar a mãe, mesmo que já tenha falecido. Perdoar o cônjuge, mesmo que já tenha falecido, morrido ou se separado. Nos dê a graça de perdoar as pessoas, estando elas perto ou longe, vivas ou mortas. Abre o nosso coração, mexe na ferida e sara a ferida dos nossos corações, para que a gente possa viver uma vida serena, equilibrada, confiante, segura e saudável. Tudo isso nós vos pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, que nos perdoou e entregou a vida por cada um de nós, fazei com que eu e os meus irmãos que me acompanham vos ame cada vez mais. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo te ajude a perdoar.